Muito provavelmente ao longo desse vídeo vai ficar bem claro que eu entendo tanto do universo de RPGs, do universo de games de modo geral, quanto eu entendo de futebol, ou seja, praticamente nada. A diferença aí onde o praticamente vai ser importante é que no caso dos jogos, desde cedo, como eu sempre gostei muito de cinema, algumas adaptações em particular me fizeram ter vontade de jogar. Eu cito aqui o caso, por exemplo, do terror em Silent Hill, que adapta o jogo de uma maneira muito interessante e que eu acho que até hoje é uma das adaptações mais subestimadas aí do gênero, e o Resident Evil também, que apesar de fugir completamente dos jogos, a partir mais ou menos ali do meio da franquia, aliás, antes disso, diga-se de passagem, eu acho que ganha narrativamente, visualmente, conforme vai se afastando e vai se desvencilhando mesmo. Então, naquele caso, eu gosto por outras razões. No caso aqui do Dungeons and Dragons, que é uma adaptação de um dos jogos mais importantes de todos os tempos, que foi pioneiro nos RPGs no começo da década de 70, eu acho que os diretores conseguem fazer uma coisa que é quase uma façanha hoje em dia, que é conseguir equilibrar aquele tipo de narrativa de jogo que vai funcionar e vai ser respeitosa para quem jogou e quem gosta de jogar, quer dizer, quem vai se sentir dentro de uma dinâmica que não nega suas origens de jogo, e também consegue ser perfeitamente assistível, perfeitamente acessível e de fácil envolvimento para uma plateia que não faz a menor ideia do que se trata o game original. A dupla de diretores aqui, no caso, é o Jonathan Goldstein e o John Francis Daley, que também dirigiram o A Noite do Jogo, aquela comédia deliciosa, bom pra caramba mesmo aquele filme, de 2018, com a Rachel McAdams e o Jason Bateman. E aqui eles basicamente repetem, apesar da escala bem diferente, apesar daqui ser um filme de fantasia gigantesco, eles repetem aquela leveza, aquele descompromisso daquele filme, e mais do que tudo isso, eles têm uma limpeza na decupagem que me chama muita atenção. Eles não têm propriamente uma visão de cinema tão autoral e virtuosa, não chega a tanto. Mas não precisa chegar tanto no filme anterior como nesse, que é um tantinho inferior por razões quase que óbvias, né? Mas eles têm uma limpeza, eles têm um trabalho de encenação que consegue localizar o espectador muito bem na cena e consegue fazer com que todos os elementos de fantasia aqui nesse filme, por exemplo, se manifestem de uma maneira muito orgânica e muito visível. É um filme que gosta da fantasia, que gosta de abraçar a fantasia, gosta de um lado mais ingênuo, mais bobo até dessa fantasia, e quando tem que ser um pouco mais violento, mesmo que seja uma violência ainda leve, ele também consegue trabalhar, eles conseguem, no caso, trabalhar com muita desenvoltura. Eles parecem estar se divertindo muito enquanto jogam o jogo, no caso, enquanto dirigem o filme, enquanto escrevem o roteiro. Eles escreveram também o roteiro do Homem-Aranha de Volta pra Casa, que eu acho bem medíocre, mas dali pra cá, dá pra perceber que eles aprenderam muita coisa e conseguiram realmente podar alguns excessos, algumas besteirinhas ali de senso de humor e trabalhar elas aqui, que também tem muito senso de humor, de uma forma muito mais orgânica, que eu acho que acaba funcionando muito bem dentro da narrativa. Sim, eu paguei pau bem pro senso de humor aqui desse filme, porque eu acho que combina, tem um lado jovial aqui de RPG que combina bem com esse material. A trama não é grande coisa, assim, é uma trama muito simples, e se eu for tentar explicar em detalhes vai parecer mais simples ainda, mas basicamente a gente acompanha o personagem do Chris Pine depois que ele sai da prisão, né, tentando provar a inocência dele, e para isso ele tem um objetivo central, que é encontrar uma relíquia mágica que tem o poder de ressuscitar pessoas. Ele quer ressuscitar a esposa morta dele e ressuscitar também a relação dele com a filha, que perdeu a confiança dele em muito tempo e está sob a guarda do personagem do Hugh Grant, que é o vilão aqui que domina um exército gigantesco, e tem também uma outra vilã, que é a Sofia, um personagem muito interessante visualmente até. E eu acho que o filme, quando ele começa a formar o grupo de protagonistas que vai acompanhar o Chris Pine nessa jornada, ele vai tendo realmente fases muito claras, ele vai tendo momentos em que você sabe que vai acontecer alguma sequência de ação, que acontece e que se resolve sempre de uma maneira muito criativa, muito inventiva visualmente. Então não é um filme que você vai sentir grandes solavancos dramáticos, eu acho que ele não tem nenhum tipo de sensação de risco particular. Lá no final ele até ensaia ter um peso maior num certo elemento, mas rapidamente ele desencana, porque não é aí onde está realmente a aptidão dele. Ele está muito mais focado, e graças a Deus ele faz essa parte bem, em se divertir com as cenas de ação e com as cenas de fantasia. Às vezes elas são, inclusive, até mais espontâneas do que eu imaginava de um filme como esse. Tem uma cena no final, por exemplo, com um certo personagem sacode outro no chão, né, fica batendo outro personagem no chão sem parar, fica batendo o personagem sobre as pedras, que pra mim é o tipo de cena que me ganhou.
porque passa justamente essa inocência, passa essa brincadeira, passa essa espontaneidade muito grande da direção e do roteiro. O elenco, de modo geral, é bem bacana também, além do Chris Pine, que é um ator que eu já acho que tem um carisma autodebochado muito legal. Tem também aqui o Justin Smith, que é um ator que surgiu aí há pouco tempo e que tem se revelado um ator dramático muito bom, mas que aqui modela isso dentro da comédia de uma forma que eu acho que funciona muito legal também. E apesar dela não ter tanta importância do ponto de vista dramático pro filme e de não ser uma interpretação notável, eu gosto muito da presença da Sophia Lillis aqui. Eu acho que ela é uma atriz muito interessante, muito bonita e muito agradável de se ver nesse universo de elfos, de orcs e de dragões, etc. Os efeitos são muito bons, muito bem finalizados, não só pela textura deles, mas pelo elemento meio borrachudo que ocasionalmente eles têm, e mais do que tudo isso, como eu já falei, por serem efeitos visíveis, por ser um filme que gosta dos efeitos, que trata os efeitos não como uma indumentária, não como uma coisa que está ali só sujando a imagem, como acontece em boa parte dos filmes da Marvel, mas como um elemento central da ação. É uma decupagem muito boa, é uma direção muito consciente das suas virtudes e consciente do seu ponto forte, dos seus pontos fortes, que não tem só um ponto forte aqui, e que sim, almeja muito mais funcionalidade e eficácia do que propriamente brilhantismo. Mas em vários casos, e esse é um deles, a honestidade pode sim ser um caso de sacada brilhante. Então eu gostei bem do filme. Por isso então que na minha cotação, Dungeons & Dragons fica com 3,5 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica, e se você que está assistindo agora de fato curtiu, comente aqui embaixo o que é que você achou do Dungeons & Dragons, se você também curtiu o filme assim como eu, se você de repente não curtiu tanto. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.